a minha pesquisa era exatamente examinar a pertinência da proposta de um pensador norte-americano que chama Ken Wilber, de integração entre ciência e religião. Então, assim, nós investigamos ali durante 2 anos como funcionava a proposta dele e chegamos à conclusão, assim, de que essa ideia, em geral, às vezes, que se tem de que a ciência é uma coisa e religião é outra e não tem nada a ver. Existem até alguns autores que continuam defendendo essa perspectiva de que ciência é uma coisa absolutamente diferente de religião. De que, na verdade, essa é uma proposta muito reducionista, se a gente ficar só com essa visão. Ciência é uma coisa, religião é outra. Existem maneiras de integrar a religião no campo científico, sendo cientista, não agindo como um religioso, que aí eu vou dar uma visão religiosa para o mundo, mas a partir da ciência trazer os conteúdos religiosos para a ciência e agir como um cientista mesmo investigando o fenômeno religioso. Isso pode ser feito desde o ponto de vista mais soft, digamos assim, de uma sociologia, de uma história, mas também de pontos de vista mais rigorosos na ciência, pesquisas em biologia, em medicina. E uma das coisas que eu investiguei, um dos principais elementos foi a meditação, as práticas de meditação, como esse instrumento de integração entre ciência e religião. Então, assim como um biólogo precisa utilizar o microscópio para observar uma célula, ou seja, o instrumento dele para entender uma célula, a célula que ele está observando é o microscópio. Por quê? Porque ele é o sujeito e a célula é o objeto de estudo. Mas e quando o objeto de estudo somos nós mesmos? É o próprio ser humano. Você não tem essa separação. Você precisa de um instrumento diferente. Não dá para a gente se olhar com um microscópio, né? Até dá para a gente olhar o nosso cérebro com alguns instrumentos de neuroimagem. Mas a meditação seria como esse instrumento, como um microscópio para você se entender melhor. Uma ferramenta de autoconhecimento. Então, no meu mestrado, basicamente, eu estudei a pertinência dessa proposta e vi que realmente é possível, como um cientista, estudar cientificamente elementos religiosos. Uhum. Quando você diz a questão desses estresses do dia a dia constantes, eu acho que existe sim uma maneira de trabalhar isso. A gente vive num mundo absolutamente louco, assim, de exigências mesmo do dia a dia, né? De família, de trabalho. Eu trabalho com uma técnica que se chama mindfulness, às vezes é traduzido como atenção plena. E no mindfulness a gente tem um exercício que em inglês se chama 3-minute breathing space, que é um espaço de respiração de 3 minutos. Então qualquer pessoa pode praticar isso, inclusive quem está escutando a gente em casa, né? É simples, esses 3 minutos que você faz de respiração, eles são como a chavezinha que a Letícia falou do liga e desliga. Então, normalmente, e o mais engraçado é que nós, seres humanos, o nosso desenvolvimento evolutivo fez de nós seres fantásticos, mas ao mesmo tempo trouxe um problema. Por exemplo, animais, quando estão sob estresse, eles vivenciam o estresse, um animal fugindo do outro, sendo caçado. A partir do momento que ele consegue fugir, o estresse encerra. Nós, seres humanos, não. Depois do estresse, nós continuamos preocupados. Você, por exemplo, vai mal em uma prova, chega em casa, acabou a prova, acabou o evento estressante. Não, mas você continua... É aquele famoso, eu não consigo desligar nunca. Exatamente. Onde é que está o botão? Brigou com o namorado, chega em casa, ou brigou no trabalho, muita gente tem problema no trabalho, chega em casa e continua com a briga na cabeça. Isso em psicologia nós chamamos de ruminação. São pensamentos negativos que ficam o tempo inteiro. Então eu brinco, às vezes, até com meus pacientes, falo assim, é preciso dar uma rasteira nesse tipo de pensamento. Então, essa técnica dos 3 minutos de espaço de meditação é exatamente uma técnica que qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer, por exemplo, quando está esperando o ônibus para ir para o trabalho. Você pode fazer no intervalo de uma reunião. Às vezes, quando está em qualquer momento, num banho. Então, simplesmente é o fato de você parar, você se colocar numa posição confortável, mas ao mesmo tempo ereto, assim, bem confortável, pode sentado numa cadeira, não precisa sentar como um monge no chão, fazer malabarismos com as pernas, em pé mesmo você pode fazer, como eu disse, num ponto de ônibus. Você senta, mantém a coluna ereta e simplesmente traz a sua atenção para a sua respiração, onde você sentir ela mais naturalmente. Pode ser nas narinas, no ar que entra, no ar que sai, pode ser na expansão do peito,
quando eu inspiro e expiro, ou pode ser na região aqui do abdômen. Também muita gente sente a respiração diafragmática. Então você fica ali mais ou menos na sua cabeça por 3 minutinhos, traz a sua atenção para a respiração, inspira, expira. Durante aproximadamente 3 minutos, você vai ver que a sua mente vai vagar, vai começar a criar história, preocupação. Quando a sua mente fizer isso, você não se preocupa, a mente de todo mundo faz isso, você simplesmente volta para a respiração. Respira, inspira, expira. A mente começou a criar historinha, começou a trazer preocupação, você dá um ok para a sua mente e vamos respirar, né? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer isso, 3 minutinhos. Tem gente que vai fazendo ao longo do dia, consegue fazer 20 minutos. Pequenos espaços. Esses pequenos espaços evitam o estresse crônico, que traz a imunossupressão, que traz o adoecimento. Por exemplo, que traz a depressão. Então, a dica é essa. Imagina que é uma chave. Se ela ficar ligada o tempo inteiro, vai dar um curto-circuito, vai dar um problema. Então, em algum momento, você precisa dar uma desligadinha nessa chave, porque ela vai ligar de novo. Porque o seu filho vai chorar, vai pedir sua atenção, porque a sua mulher também quer ajuda para fazer o almoço, alguma coisa assim. E, ai meu Deus, tem que sair correndo. Tá, sai correndo, faz lá, a hora que voltou, lembra, para 3 minutinhos, respira, lava as mãos, presta atenção naquele 3 minutinhos, alguma coisa onde você possa fazer isso. É uma coisa tão calmante, né? Que você tá me falando. A gente até relaxou. A gente já tá até relaxando, exatamente. Porque tem muito isso, as pessoas reclamam, e o que eu ouço também muito de questionamento, muita gente com problema de insônia, que não consegue desligar o botãozinho, Exatamente. Depois chega à noite, começa a pensar, deita na cama e fica pensando. Acontece o contrário, né? Bota a cabeça no travesseiro, aí que os pensamentos... Exatamente, E aí, então, não conseguem dormir. Então, aí uns vão para automedicação, aí acabam se intoxicando de medicação. De medicação. Pior, quando começa a tomar um outro porque não resolve, não consegue dormir. Então, por exemplo, para insônia, essa questão da meditação também é muito importante, se ir se desligando antes de deitar. O que poderias orientar assim, nessa parte? Eu acho que esse exercício, por exemplo, que eu falei agora sobre ele, é um exercício que é bastante útil também nesse sentido. Muita gente acontece isso, a pessoa está ali, vem aquela sonolência, e a hora que deita a cabeça no travesseiro, 1000 pensamentos do que eu tenho que fazer amanhã, do que eu tenho que fazer. Então, assim, uma coisa é preciso entender, a natureza da nossa mente, a natureza dela é ir e vir mesmo. Não adianta, a nossa mente, ela é, como às vezes eles dizem no budismo, é um macaco bêbado picado por um escorpião pulando de galho em galho. Então não adianta a gente lutar contra a nossa mente, a gente precisa acolher a nossa mente. A mente é agitada, mas no meio dessa agitação toda eu posso acolher ela e trazer pequenos momentos de tranquilidade. Veja que esse é interessante, porque esse é um exemplo claro de uma proposta de que a ciência, como uma ferramenta, olhou para uma proposta vinda de algumas tradições religiosas, né? Retirou a questão de dogma ou de crença ou de fé, né? Pegou puramente a técnica, e hoje essa técnica, que é uma técnica que a gente diz assim que é simples, mas não é fácil de fazer, né? Porque é difícil a gente se desconectar dos pensamentos. Não, e lembrar de ter que fazer também, acho que é mais difícil também, exatamente. Se a gente lembrar, a gente consegue fazer. Mas depois de um tempo fica automático. No começo você fica, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Mas depois de um tempo você vai se sentindo tão bem com a resposta que você vai tendo disso, que naturalmente quando sobra um tempinho você, poxa, vou fazer um pouco de mindfulness. A coisa... Mas dá uma relaxada, começa, né? é natural. Eu estava falando que eu estava fazendo. É natural. Eu não volta para o corpo. Na verdade, o grande objetivo, Cristina, é desenvolver não o relaxamento, mas a atenção. O relaxamento vem como consequência. Então, por exemplo, no caso da insônia, a pessoa, por exemplo, que está escutando a gente em casa e que tem essa dificuldade, ela pode começar a tentar fazer. Que é o quê? Quando está deitada e começam os pensamentos vir a 1000, ele simplesmente tira o foco dos pensamentos e traz o foco para a respiração, né? Obviamente, os pensamentos vão voltar. Não é simples. Eles vão falar, não, estou aqui. Eles vão falar contigo. Quando eles fizerem isso com gentileza, com amor, não vai lutar contra os seus pensamentos, não piora. Você olha que eles estão ali te falando um monte de coisa, fala, ok, eu já vi vocês aí, fiquem por aí, mas eu vou voltar para a minha respiração. Isso vai, naturalmente, ter uma série de razões fisiológicas para isso, que eu não vou entrar aqui,
Mas isso vai naturalmente te conduzindo ao estado de relaxamento. A hora que você vê, eu tenho relatos de alguns pacientes que a hora que você vê, você dormiu. Você não viu, você simplesmente dormiu. É óbvio, pessoas que têm uma insônia que precisam de um acompanhamento médico não vão largar a medicação. Sim, claro. Fazer isso. Mas podem usar como uma técnica que nós chamamos de medicina alternativa e complementar. Né? Os mantras também eu acho bem legais, assim, eu tinha um até bem legal, agora eu nem sei, perdi o celular. Sabe os mantras que tu faz, que tu coloca, fica ouvindo, ou coloca um som da natureza, aqueles sons da natureza também é bem, porque tu vai te remetendo a um outro universo, São assim, técnicas né? específicas de relaxamento. Tem muita pesquisa científica com mantras, um médico norte-americano chamado Herbert Benson. Ele começou a estudar uma técnica que chama meditação transcendental, hoje que trabalha com mantras. Hoje em dia não tem tanta pesquisa sobre meditação transcendental, ainda tem alguma coisa. Mas ele teve resultados, é um pesquisador de Harvard, de uma super instituição, ele teve resultados fantásticos com pessoas com hipertensão arterial, com exatamente o estudo com mantras. Qualquer pessoa pode botar no Google em casa, Herbert Benson, o nome dele, que vai ter o acesso aos artigos científicos do professor Benson. O que é isso? Pois é, então, mindfulness... Uma técnica de meditação... É uma técnica que em português, pela dificuldade do nome, mindfulness, foi traduzido como atenção plena. Mas é uma técnica que, como nós estamos falando sobre espiritualidade, religiosidade, é uma técnica que veio do budismo, ela é oriunda da religião budista, e ela foi adaptada dentro de uma série de protocolos científicos, né? Então foram retirados assim, uma série de elementos espirituais e religiosos, e você ficou mais com a técnica. Então, mindfulness, basicamente, em linguagem científica, nós chamamos que é uma técnica de autorregulação da atenção, de regulação emocional. Então, através de um processo de autorregulação da sua atenção, isso promove uma regulação emocional. O que é regulação emocional? Menos ansiedade, menos depressão, menos estresse, mais autoconhecimento. Ele está falando, estou pensando, a regulação como é que a gente regula a atenção? É exatamente isso. A gente fica tão acostumado que às vezes esquece de explicar adequadamente. A regulação da atenção, Cristina, basicamente é aquilo que eu falei que nós temos eu vou falar num linguajar mais simples, mas nós temos uma propensão, a nossa atenção, de dispersão. Né? Então nós temos uma dificuldade com que nossa atenção permaneça em algum lugar. Por isso que a gente está sempre com a mente preocupada no que já aconteceu ou no que irá acontecer. Só que esse estado da nossa mente, de estar indo e vindo constantemente, ele está associado com maior ansiedade, com maior depressão, com maior estresse. Então é preciso regular esse movimento que acontece o tempo inteiro da nossa mente. Então a autorregulação da atenção é exatamente você conseguir... O que é, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tal do TDAH? É exatamente um déficit na atenção, uma das questões da atenção. Que a pessoa dispersa, a criança dispersa. A sua atenção fica completamente tomada pelo excesso de estímulos. Então é preciso regular a atenção, que é um processo cognitivo. Quando você regula a atenção, como cognição e emoção estão ligados, a sua emoção também regula. Então, a partir de uma regulação de algo que é cognitivo, da sua atenção, isso gera uma regulação nas emoções. Então, basicamente é isso. Mindfulness é uma técnica que promove isso. Só para ajudar, né, que eu estudei um pouquinho disso também no meu mestrado e tudo, porque o Thiago falou isso, né? A gente até poderia colocar assim, toscamente falando, né, mas assim, a grosso modo, mas assim, que a depressão está muito ligada a essa mania que a gente tem de voltar, né? Por que eu fiz isso? Por que me aconteceu isso na vida? Não sei o que, nanã. E a ansiedade está ligada à antecipação, né? Então, eu estou preocupada com alguma coisa que vai acontecer, se eu vou dar conta ou não, e etc. E que a gente nunca está no aqui e agora, né? Aqui, eu estou aqui agora, eu estou, por exemplo, sentindo o toque dessa cadeira, eu estou ouvindo a minha própria voz, falando com vocês, né? A gente nunca está nesse momento, a gente sempre está ou lá, né? Ou atrás ou na frente. Então, essa técnica, ela regula a atenção no presente. E como é que é essa técnica? Pois é, aquele exercício que nós fizemos de 3 minutos, né, é mais ou menos são os passos iniciais dessa técnica. É interessante, Letícia, ter falado isso, porque um dos primeiros a
a colocar essa técnica no ambiente hospitalar foi um médico da Universidade de Massachusetts, ele é vivo ainda, chama John Kabat-Zinn, tá? E o que ele fez? Ele pegou essa técnica e transformou num pacote de intervenções. Então as pessoas fazem esse programa durante 8 semanas, onde elas vão desenvolver esse mindfulness, essa atenção plena, e depois de 8 semanas, ele viu que essas pessoas ficavam menos ansiosas. Então, parte dessa técnica é esse exercício que eu falei. O que a Letícia falou, por exemplo, então outra dica para quem está em casa, além daquela dos 3 minutos. Uma coisa que as pessoas, por exemplo, todos nós, brasileiros em geral, temos o hábito de tomar pelo menos um banho por dia. Então, por exemplo, tentar experimentar o seu próximo banho, o banho que você vai tomar provavelmente daqui a pouco, antes de dormir, tomar ele de uma maneira diferente. Tomar banho, às vezes acontece como a gente faz como dirigir, fica no piloto automático. Então, assim, o seu próximo banho, tente tomar o seu próximo banho como se fosse a primeira vez que você está tomando banho na vida. Né? A primeira vez. Então, assim, liga o chuveiro, deixa a água cair, tenta sentir a pressão dos pingos, a temperatura na pele, como que o seu corpo reage. Eu gosto de falar com meus pacientes, por exemplo, do sabonete. Então pega o sabonete, sente a textura. Ele é aquele sabonete que vem com aquelas, como chama aquelas? Com esfoliante. Esfoliante ou não, ou ele é um sabonete sem esfoliante. Ele é um sabonete mais duro ou não? Aproxima do nariz, sente o cheiro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos focando a nossa atenção, regulando a nossa atenção para aquele momento. Para pensar se quando você não está almoçando ou tomando um banho, você está ali tomando banho, mas já está pensando o que você tem que fazer daqui a pouco. Ou então em alguma coisa que deu errado de manhã. Então, a técnica de mindfulness, basicamente, é você conseguir estar no aqui e agora. Esse médico americano, John Kabat-Zinn, um dos livros dele, o título é Wherever You Go, There You Are, que em português é aonde você esteja ali. A grande dificuldade é que a gente não está ali. Inclusive, a gente respira sem se dar conta que está respirando. Mas é por isso que eu te falei, a gente respira muito mal, a gente até esquece de respirar. E a respiração acompanha a gente a vida toda, 24 horas por dia, quando nós estamos acordados, quando nós estamos dormindo. Por isso que às vezes nós usamos a respiração como uma âncora para ficar no aqui e agora. Eu me liguei nisso, assim, que eu tinha muita dor de cabeça e uma das origens era essa. Tu esquece de que tu respira, tu vai segurando e é uma coisa automática, não te dá conta, só que depois o corpo começa a reagir, né? A essas coisas, esses hábitos errados que a gente tem. E você tinha comentado até de uma telespectador que estaria sobre drogas, com um problema relacionado a drogas. Existe já um programa, recentemente um grupo recebeu uma pesquisadora dos Estados Unidos, se não me engano, em São Paulo, que ela trabalha com um modelo de mindfulness, dessa técnica que eu trabalho, especificamente para usuários de droga que estão em recuperação, né, para evitar a recaída, chama Mindfulness Based Relapse Prevention. É um modelo que é para recaída. Inclusive, se a telespectadora tiver interesse, ela pode acessar o nosso site de Mindfulness e pegar mais informações, que é www.iniciativa. O problema é ser o Mindfulness, né? Deixa eu deixar um telefone, acho mais fácil. Qual é o telefone que a gente pode deixar? É 81837847. Mas se ela colocar a iniciativa Mindfulness no Google, o próprio Google hoje corrige quando a gente escreve errado, né? Então, lá ela consegue informações com outros especialistas, inclusive pessoas de São Paulo, é um grupo que eu faço parte, sobre esse programa de prevenção de recaída porque você falou que naquela hora eu fiquei na minha mente, como nós temos que ajudar essa pessoa. Sim, Isso é para todo dia, e depois do momento que você incorpora isso, você, no início, como você está programado para responder de maneira... Isso em Mindfulness a gente trabalha, que é o piloto automático. Então, o piloto automático é o grande problema, é exatamente você estar nesse piloto automático, e a grande solução é sair do piloto automático. Então, sair do piloto automático é você começar a incorporar essas pequenas coisas. E Cristina, parece, igual a Letícia falou, realmente parece uma coisa até um tanto quanto ingênua. Cheirar um sabonete, respirar... Mas qualquer cientista ou neurocientista sabe que isso envolve processos cognitivos e uma relação entre cognição e cérebro complexa. O simples fato de você focar a sua atenção na textura, no cheiro, e fazer isso intencionalmente, você está mobilizando
todas então, as tem uma dica para o final de semana, para você começar a fazer isso no final de semana. Olha, a gente passou 1 hora, acabou o programa. Comendo, cozinhando, é ótimo fazer isso na cozinha. Por exemplo, prato de domingo. Faça o prato de domingo e deguste esse prato com a intenção de mindfulness. Isso, bota o teu marido em casa para fazer a comida e fica olhando, ajudando ele, olha que amor. Bom, olha só, gente, adorei, muito obrigada. Obrigada, Thiago, obrigada, doutora Letícia. Qual é o telefone que a gente pode deixar aí para contato? Pode ser? Pode ser 8183-7847 ou 8183-7836. Tá aí, ó, gente, muito obrigada. Quero agradecer a vocês também pela companhia. Deixar aí